Você já parou para pensar de onde vem o aço que sustenta os arranha-céus, que forma a estrutura dos carros, que está dentro de cada eletrodoméstico da sua casa? A resposta está escondida dentro de complexos industriais gigantescos, vigiados 24 horas por dia, onde temperaturas chegam a níveis infernais e máquinas colossais trabalham sem parar. O que você está prestes a descobrir é um processo que a maioria das pessoas jamais vai presenciar ao vivo, uma transformação tão brutal e fascinante que parece quase impossível de acreditar. Bem-vindo aos bastidores de uma usina siderúrgica moderna, onde rochas comuns se transformam em um dos materiais mais valiosos e essenciais da civilização humana. Essas fábricas não são lugares comuns. Elas operam sob protocolos de segurança extremos, com áreas restritas, onde apenas pessoal altamente treinado pode circular. O motivo é simples. Dentro dessas instalações, materiais são aquecidos a temperaturas que superam a lava vulcânica. Gases tóxicos são liberados em quantidades industriais, e máquinas com dezenas de toneladas de peso se movem com precisão milimétrica. Um único erro pode significar um desastre de proporções catastróficas. Por isso, câmeras de segurança monitoram cada corredor, cada forno, cada linha de produção. O que acontece lá dentro é considerado informação sensível, um segredo industrial guardado a 7 chaves. O processo começa com algo surpreendentemente simples: minério de ferro extraído de minas profundas, misturado com carvão coque e calcário. Esses ingredientes básicos, quando submetidos a condições extremas, dentro de fornos gigantescos, passam por reações químicas complexas que poucas pessoas no mundo realmente compreendem. O resultado? Metal líquido brilhante, incandescente, correndo como um rio de fogo por canais controlados com precisão cirúrgica. Esse metal derretido é apenas o começo de uma jornada que envolve dezenas de etapas, cada uma delas monitorada por sistemas automatizados capazes de ajustar temperatura, composição química e velocidade de produção em frações de segundo. Mas há algo ainda mais impressionante nesse universo oculto: a escala. Estamos falando de usinas que produzem milhões de toneladas de aço por ano, operando 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem nunca parar completamente. Os fornos são alimentados continuamente. Os laminadores trabalham em ciclos ininterruptos, e trens inteiros de minério chegam e saem, transportando matéria-prima e produto acabado. É uma coreografia industrial perfeita, onde cada segundo conta e cada detalhe pode representar milhões em lucro ou prejuízo. E o mais fascinante? Esse processo não é apenas sobre transformação física, é sobre controle absoluto da química, da física e da engenharia. Técnicos ajustam a composição do aço, adicionando elementos raros como cromo, níquel, molibdênio e vanádio em quantidades microscópicas, criando ligas com propriedades específicas: resistência a impactos, flexibilidade extrema, capacidade de suportar temperaturas absurdas ou resistir à corrosão por décadas. Cada tipo de aço é uma receita secreta, desenvolvida ao longo de anos de pesquisa e testada em condições extremas antes de chegar ao mercado. O que você está prestes a ver é raro. Não é todo dia que as portas de uma dessas fortalezas industriais se abrem para revelar seus segredos. Prepare-se para entender como toneladas de pedra bruta se transformam no material que literalmente constrói o mundo moderno. Prepare-se para descobrir o lado oculto da produção de aço. E se você acha que já sabe tudo sobre produção industrial, espera só até ver o que vem a seguir. Comenta aqui embaixo se você já imaginava que esse processo era tão complexo. Deixa aquele like para mostrar que está acompanhando cada detalhe. E se inscreve no canal, porque essa revelação está apenas começando. Agora, vamos entrar de verdade nessa fábrica secreta. A entrada em uma usina siderúrgica moderna não é como entrar em uma fábrica qualquer.
Portões duplos de segurança, detectores de metal, credenciamento rigoroso, equipamentos de proteção individual obrigatórios, capacete, óculos de proteção, protetores auriculares, roupas anti-chamas. O som é ensurdecedor mesmo antes de você chegar perto das áreas de produção. É um rugido constante, uma mistura de máquinas gigantescas trabalhando, metais sendo despejados, gases sendo liberados sob pressão. O ar é denso, carregado de partículas, com cheiro metálico misturado ao odor de carvão queimado. Cada passo para dentro dessa instalação é um passo para dentro de um mundo que pouquíssimas pessoas no planeta conhecem pessoalmente. O coração pulsante dessa operação é o alto forno, uma estrutura colossal que se ergue dezenas de metros acima do solo, iluminada à noite por um brilho alaranjado que pode ser visto a quilômetros de distância. Esse monstro de aço e concreto refratário é alimentado pela parte superior com camadas alternadas de minério de ferro, carvão coque e calcário, enquanto pela parte inferior é injetado ar pré-aquecido a temperaturas absurdas, chegando a 1200 degrees antes mesmo de entrar no forno. Quando esse ar superaquecido encontra o carvão incandescente dentro do alto forno, a temperatura dispara para impressionantes 1500 degrees a 2. C, criando um inferno controlado, onde as reações químicas acontecem de forma violenta e precisa. O que está acontecendo ali dentro é pura alquimia industrial moderna. O minério de ferro, que é basicamente óxido de ferro misturado com impurezas, começa a reagir com o monóxido de carbono produzido pela queima do coque. O oxigênio do minério é arrancado, átomo por átomo, pelo carbono, liberando ferro puro em estado líquido que escorre lentamente em direção ao fundo do forno. As impurezas, principalmente sílica e alumina, reagem com o calcário formando a escória, um material vítreo que flutua sobre o ferro líquido devido à diferença de densidade. É um processo de separação natural, brutal e eficiente. A cada poucas horas, o alto forno precisa ser sangrado, um termo técnico que descreve a abertura controlada de um furo na base do forno para liberar o ferro líquido acumulado. O espetáculo é hipnotizante e aterrorizante ao mesmo tempo. Um jato de metal incandescente, brilhando em tons de amarelo e laranja intensos, jorra para fora e corre por calhas refratárias especialmente projetadas para suportar essas temperaturas extremas. O calor é tão intenso que, mesmo a vários metros de distância, é possível sentir ondas de calor que fazem a pele arder. Operadores monitoram tudo de cabines climatizadas e blindadas, controlando cada detalhe através de telas e sistemas automatizados. O ferro líquido que sai do alto forno não é ainda o aço que conhecemos. É ferro gusa, um material rico em carbono, com cerca de 4% a 5% de carbono em sua composição, além de silício, manganês, fósforo e enxofre. Esse material é extremamente duro, mas também frágil e quebradiço, totalmente inadequado para a maioria das aplicações industriais. É aqui que a verdadeira mágica começa. Transformar esse ferro bruto e imperfeito em aço de alta qualidade, com propriedades controladas e específicas para cada uso. O ferro gusa, ainda líquido, é transportado em gigantescas panelas refratárias, recipientes que comportam dezenas de toneladas de metal derretido. Essas panelas são movidas por pontes rolantes percorrendo a usina em um balé sincronizado de toneladas de material incandescente. O destino, a aciaria, o próximo círculo desse inferno industrial, onde o refino químico acontece com precisão científica. Você imaginava que transformar pedra em metal exigia esse nível de temperatura e controle? Comenta aí embaixo o que mais te impressionou até agora.
Dentro da aciaria, o ferro gusa líquido é despejado em conversores gigantescos, vasos refratários com capacidade para 100, 200 até 350 toneladas de metal fundido. O processo mais comum usado hoje é o BOF, Basic Oxygen Furnace, ou conversor a oxigênio, uma tecnologia que revolucionou a produção de aço na segunda metade do século XX. O princípio é brutal em sua simplicidade. Injetar oxigênio puro, sob alta pressão diretamente no metal líquido, oxidando o excesso de carbono e outras impurezas, transformando o ferro gusa quebradiço em aço dúctil e resistente. Quando a lança de oxigênio é inserida no conversor e o fluxo de oxigênio puro começa, a reação é explosiva. O carbono presente no ferro gusa reage violentamente com o oxigênio, liberando monóxido e dióxido de carbono em quantidades massivas. Chamas alaranjadas saltam pela boca do conversor, fagulhas voam em todas as direções e o rugido da reação química pode ser ouvido mesmo através das paredes isoladas das cabines de controle. A temperatura dentro do conversor sobe ainda mais, ultrapassando os 1.700 degrees, enquanto o metal líquido borbulha e ferve como uma sopa infernal. Durante esse processo, que dura cerca de 15 a 20 minutos, técnicos especializados acompanham cada segundo através de sensores e câmeras térmicas. Amostras do aço líquido são coletadas automaticamente e analisadas em laboratórios ultra-rápidos, onde espectrômetros identificam a composição química exata do material em poucos segundos. Com base nesses resultados, ajustes precisos são feitos. Adiciona-se mais oxigênio se o carbono ainda está alto, injeta-se ferro-liga se elementos como manganês ou silício precisam ser aumentados. O controle químico nesse estágio é absurdamente preciso. Estamos falando de ajustar a composição de centenas de toneladas de metal líquido com precisão de décimos de porcentagem. Um aço estrutural comum pode ter 0,20% de carbono, enquanto um aço para ferramentas pode ter 1,0% de carbono, e a diferença entre esses valores determina completamente as propriedades do material final. Quando a composição química está perfeita, o conversor é inclinado e o aço líquido é despejado em outra panela gigante. Nesse momento, aditivos finais são introduzidos: ferro-silício para desoxidação, alumínio para refinar a estrutura cristalina, elementos de liga como cromo, níquel, molibdênio, vanádio, cada um com uma função específica nas propriedades do aço final. Alguns desses elementos custam milhares de dólares por tonelada, mas são adicionados em quantidades microscópicas para criar ligas especiais: aço inoxidável, aço para blindagem, aço para turbinas de aviões, aço para trilhos de trem de alta velocidade. O aço líquido, agora refinado e com composição química controlada, está pronto para a próxima etapa, a solidificação. Mas essa solidificação não acontece em moldes estáticos como você poderia imaginar. Ela acontece em movimento, de forma contínua, em uma das inovações mais impressionantes da engenharia metalúrgica moderna. A panela de aço líquido é transportada até a máquina de lingotamento contínuo, um sistema que parece desafiar a física. Imagine despejar metal derretido a 1550 degrees em um molde que nunca para de se mover, resfriando o material progressivamente enquanto ele escorre para baixo, solidificando-se aos poucos até formar uma placa sólida de aço que sai do outro lado do sistema. É exatamente isso que acontece no lingotamento contínuo, e o processo funciona 24 horas por dia, produzindo centenas de toneladas de aço por hora. O aço líquido é despejado em um distribuidor intermediário que alimenta múltiplos moldes simultaneamente. Esses moldes são feitos de cobre refrigerado à água, projetados para extrair calor rapidamente da superfície do aço, enquanto permitem que o interior permaneça líquido. À medida que o aço entra no molde e começa a se solidificar nas bordas,
O molde oscila verticalmente em movimentos rápidos para evitar que o aço grude nas paredes. É uma dança sincronizada de metal, água e movimento. Logo abaixo do molde, sistemas de jatos de água e rolos de suporte continuam o resfriamento controlado. O aço agora em forma de placa, ainda vermelho e incandescente no interior, mas com casca sólida, percorre dezenas de metros em uma linha curva que gradualmente se horizontaliza. Sensores térmicos monitoram a temperatura a cada centímetro, ajustando o fluxo de água para garantir resfriamento uniforme e evitar trincas ou defeitos estruturais. Essas placas são então cortadas em comprimentos específicos por maçaricos oxicorte ou guilhotinas hidráulicas gigantescas, capazes de cortar aço maciço como se fosse manteiga. Cada pedaço cortado é marcado com códigos de rastreabilidade, informando o número da corrida, a composição química e o destino final daquele material. A próxima parada é a laminação, onde essas placas grossas e pesadas serão transformadas em chapas finas, bobinas ou perfis estruturais. Os laminadores são máquinas absolutamente titânicas, cilindros de aço maciço pesando dezenas de toneladas cada, acionados por motores elétricos com potência equivalente a centenas de automóveis. A placa de aço passa entre esses cilindros sendo espremida, esticada, moldada sob forças absurdas que poderiam esmagar um carro inteiro em segundos. Em laminadores a quente, as placas são reaquecidas em fornos de reaquecimento até cerca de 1.200 degrees, tornando o aço maleável novamente antes de passar pelos cilindros. A cada passagem, a espessura diminui, o comprimento aumenta e a temperatura vai caindo gradualmente. Um sistema de laminação completo pode ter 10, 15 ou até 20 passes sucessivos, cada um reduzindo a espessura até chegar à medida final desejada. A precisão é assustadora. Sistemas de controle automatizado ajustam a pressão dos cilindros em milésimos de milímetro, compensando variações de temperatura, composição e velocidade de laminação em tempo real. Lasers medem a espessura continuamente e qualquer desvio é corrigido instantaneamente. O resultado? Chapas de aço com tolerância de espessura de apenas 0,01 milímetros em materiais que medem metros de largura. Um nível de controle dimensional que desafia a compreensão. Você consegue imaginar a engenharia por trás de máquinas capazes de moldar centenas de toneladas de aço com precisão de fração de milímetro? Deixa aqui nos comentários o que mais te chocou nesse processo. E se você está começando a perceber que a produção de aço é muito mais complexa e fascinante do que imaginava, compartilha esse vídeo para que mais pessoas descubram esses bastidores secretos.